Em tempos de crise, o medo se espalha mais rápido do que qualquer outra coisa. Investidores correm para vender, manchetes gritam colapso e o caos parece inevitável. Mas enquanto a maioria entra em pânico, os maiores investidores da história fazem o oposto. Eles observam, estudam e agem com precisão. Eles não veem a crise como o fim. Veem como a maior de todas as oportunidades. Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha, ficou ainda mais rico durante as maiores turbulências econômicas do século. Em 2008, enquanto o mundo via bancos quebrando e empresas afundando, ele investia bilhões. Quando todos estavam fugindo da bolsa, Buffett comprava ações da Goldman Sachs, da General Electric e de outras gigantes. E fez isso com um único pensamento em mente: seja ganancioso quando os outros estão com medo. Mas de onde vem essa coragem? Como alguém consegue investir quando tudo parece ruir? A resposta começa antes da crise. Os grandes investidores não reagem ao medo, eles se preparam para ele. Eles sabem que o mercado se move em ciclos. Subidas e quedas são parte do jogo. E é justamente nas quedas que as maiores fortunas são construídas, não na euforia. Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, sempre disse que entender como a economia funciona é essencial para não ser uma vítima dela. Ele fala sobre ciclos de dívida, bolhas de crédito e desalavancagem, termos complexos para a maioria, mas fundamentais para os que desejam prosperar nas tempestades. Para Dalio, a crise é como o inverno. Você não pode evitá-la, mas pode se preparar, diversificando seus ativos, mantendo liquidez e estudando padrões históricos. Charlie Munger, o parceiro filosófico de Buffett, costuma dizer que o mundo é guiado por incentivos e psicologia de massa. Em crises, o pânico é alimentado pela mídia, pelas redes sociais, pelas manchetes sensacionalistas. Munger ensina a manter uma mente calma, pensar de forma racional e confiar no valor de ativos reais. Empresas sólidas, com fundamentos fortes, lucros consistentes e boa gestão. Peter Lynch, o lendário gestor do Fundo Magellan, acreditava que as melhores oportunidades surgem quando os preços das ações caem sem razão fundamental. Ele procurava empresas com bons produtos, crescimento constante e que estavam sendo ignoradas pelo mercado. Durante as quedas, ele garimpava verdadeiros tesouros, ações subvalorizadas que em poucos anos multiplicariam de valor. Esses investidores não investem por impulso, eles seguem princípios. Eles sabem que, em tempos de crise, o tempo é o aliado de quem sabe esperar. O valor das empresas pode cair, mas se a empresa continuar sólida, com clientes, produtos e caixa, ela tende a se recuperar. E muitas vezes volta ainda mais forte. É comum ouvir: mas eles têm bilhões. É fácil manter a calma. A verdade é que todos esses nomes começaram com pouco. Buffett vendia jornais. Lynch foi estagiário. Dalio trabalhou como caddy em campos de golfe. O que eles têm em comum não é dinheiro, é mentalidade. Durante a pandemia de 2020, por exemplo, muitos investidores venderam tudo. As bolsas do mundo todo despencaram, mas outros compraram. E entre março e dezembro daquele ano, algumas ações dobraram, triplicaram de valor. Investidores que mantiveram a cabeça fria e os olhos no valor foram recompensados. Mas não se trata de comprar qualquer coisa em tempos de crise. Os bilionários olham para fundamentos. Eles fazem perguntas como: a empresa tem lucros recorrentes? Tem dívida controlada? Possui uma vantagem competitiva durável? Consegue sobreviver mesmo com queda nas receitas? Essas perguntas filtram as oportunidades reais, porque em meio ao caos, tudo parece estar em liquidação. Mas algumas empresas estão baratas por um bom motivo. Estão prestes a falir. Os grandes investidores não caem nessa. Eles querem ativos valiosos com desconto, não lixo embrulhado como pechincha. Outro ponto crucial é a liquidez. Os grandes sempre mantêm uma reserva de caixa. Buffett já afirmou: nunca dependa do mercado para te salvar. Ele mantém bilhões em caixa, prontos para serem usados quando os preços caem. Essa é uma lição direta. Quem quer aproveitar uma crise precisa estar preparado antes dela acontecer. E aqui entra outro aspecto essencial: a paciência.
O investidor comum quer retorno em semanas. Os maiores pensam em décadas. Eles sabem que o mercado pode demorar para reconhecer o valor de uma empresa. Mas quando reconhece, recompensa generosamente. A psicologia é outro campo dominado por eles. Eles entendem que o ser humano é emocional. E o mercado, que é feito por pessoas, reflete essas emoções. A volatilidade é, muitas vezes, uma manifestação coletiva de medo e ganância. Saber disso não evita as quedas, mas ajuda a não ser engolido por elas. Diversificação também é uma ferramenta estratégica. Dalio, por exemplo, fala sobre o portfólio all-weather, uma carteira preparada para qualquer clima econômico. A ideia é que mesmo que um ativo caia, outros se valorizam. Isso reduz o impacto emocional e financeiro durante crises. E quando tudo falha, o que esses investidores fazem? Eles mantêm a calma, reavaliam suas posições, estudam, e se os fundamentos continuam bons, mantêm ou aumentam sua posição. Porque eles não investem em boatos, investem em realidades. Além disso, muitos bilionários investem em educação contínua. Eles leem, estudam e ouvem outras opiniões. Buffett lê várias horas por dia. Munger tem uma mente multidisciplinar. Eles não param de aprender. E essa curiosidade constante os mantém preparados para qualquer cenário. Ao longo da história, as crises sempre vieram e sempre passaram. Crash de 1929, crise do petróleo nos anos 70, bolha da internet em 2000, crise imobiliária em 2008, pandemia em 2020. Quem entendeu os ciclos sobreviveu e prosperou. Quem reagiu por impulso, perdeu. O segredo, portanto, não está em prever o futuro. Está em se preparar para ele. Está em entender que crises são parte do jogo. E que dentro de cada colapso, existe uma chance de crescimento. Warren Buffett diz que investir é simples, mas não é fácil. E talvez essa seja a melhor forma de encerrar este pensamento. Os maiores investidores não são os mais rápidos, nem os mais ousados. São os mais disciplinados. E é essa disciplina, aliada à paciência e ao foco em valor, que os torna bilionários, mesmo em tempos de crise.